A partir de janeiro, a Receita Federal deve intensificar as autuações relacionadas ao Fundo Rural, especialmente após decisões recentes que reforçam aí o entendimento sobre obrigações retroativas. Assunto que eu trago para a minha conversa de agora com a sócia e diretora administrativa da consultoria Lastro Soluções Tributárias para o Agro, Viviane Morales. A Viviane já está com a gente aqui dividindo tela. Primeiramente, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Seja muito bem-vinda, Viviane. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado você pela participação com a gente, Viviane. Vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho para a nossa audiência. Gostaria que você explicasse um pouquinho de o que muda nas regras de contribuição do Fundo Rural a partir de 2026 e por que isso está sendo chamado por muitas pessoas aí de divisor de águas para o produtor rural. Na verdade, a regra o Fundo Rural existe há bastante tempo, né? A gente sabe, durante muito tempo ele foi discutido na justiça, se existia a obrigação de pagamento ou não, e recentemente a gente teve uma pacificação das decisões dizendo que realmente o Fundo Rural deve ser recolhido. Grandes mudanças ocorreram porque a Receita Federal está sincronizando as informações que ela possui. E o Fundo Rural também é uma informação que ela tem sincronizado. Para a gente colocar todo mundo no mesmo papel, o Fundo Rural é um imposto tributário incidente ou sobre a folha de pagamento ou sobre a receita do produtor rural. Ela é dito como o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, por isso o nome Fundo Rural. Com essas mudanças que ocorreram desde o início dessa discussão que a gente teve judicial, que já se arrastou por um bom tempo, hoje, atualmente, o produtor tem duas formas de fazer o recolhimento do Fundo Rural. Ou ele recolhe sobre todas as suas vendas uma porcentagem que é de 1,5% sobre o valor da venda. Esse 1,5%, 1,2% vai exclusivamente para o Fundo Rural, para o INSS, 0,1% vai para o RAT, que é para questões de riscos, de acidente e tudo mais, e 0,2% para o Senar, que é um Serviço Nacional de Aprendizado ao produtor rural. Isso quando ele faz o recolhimento pelas suas vendas. Toda nota fiscal de venda deve ter o recolhimento de 1,5%. Com essas mudanças que nós tivemos, o produtor tem a possibilidade de fazer esse recolhimento também com base na folha de pagamento, como qualquer empresa no Brasil faz o recolhimento das verbas previdenciárias. E aí a alíquota é bem maior, é de 23% a 27%. E muita gente acha que então, como é muito maior, não vale a pena nunca recolher pela folha de pagamento, que é um erro, né? Então a gente costuma dizer que para decidir qual é a melhor forma de fazer o recolhimento do Fundo Rural, você precisa fazer uma análise tributária. E essa análise deve ser feita, essa decisão, se eu vou recolher pela folha de pagamento ou se eu vou recolher sobre as minhas vendas, ela deve ser feita sempre no início de todo o ano. Então, o produtor faz a opção de recolher pela folha de pagamento e aí ele vai pagar essa porcentagem maior. É importante a gente dizer que para aqueles produtores que têm uma folha de pagamento menor do que o valor total das suas vendas, principalmente aquelas culturas que são altamente mecanizadas, ou mesmo quando a gente pensa aí numa cultura de gado de corte, algumas coisas que têm uma folha de pagamento reduzida, esse cálculo é bem considerável e normalmente ele compensa fazer o recolhimento pela folha de pagamento. O que a Receita está fazendo é que agora ela tem tudo em mãos. A gente sabe que o produtor hoje, ele registra os seus trabalhadores no site da Receita Federal, seja ele pessoa física ou jurídica. Então a Receita está com tudo em mãos para decidir. Bom, se você não escolheu a folha de pagamento, você tem que fazer pelas suas receitas. E o que muda de mais sensível é que a partir do dia 3 de janeiro, todo produtor rural no Brasil inteiro será obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. Com a nota fiscal eletrônica, a Receita tem o acesso fácil de saber se você está recolhendo o Fundo Rural ou não. Então, essas são as duas grandes mudanças que nós temos. A Receita terá em mãos a sua nota fiscal eletrônica para ela ver
se você está destacando o fundo rural. Se você não está destacando o fundo rural, obrigatoriamente a sua folha de pagamento tem que ter o recolhimento, que ela também tem acesso. Se ela não vê nenhum dos dois recolhimentos, ela provavelmente vai abrir uma fiscalização e poderá autuar. E aí a gente tem as questões de retroagir os últimos 5 anos, como qualquer atuação tributária que o Código Tributário permite no Brasil. Você avalia que existe alguma situação, ou melhor, algum tipo de, um perfil de produtor rural que está mais vulnerável às autuações ou às cobranças retroativas a partir de agora? A gente fica muito preocupado porque a questão da nota fiscal eletrônica, ela vai impactar muito para o produtor rural. E são muitas informações que são trazidas neste mesmo momento para produtores que a gente sabe que não têm essa facilidade, muitas vezes, com meios tecnológicos. Então, a gente vai ter a questão do produtor ter que emitir nota fiscal eletrônica, a gente vai ter a questão da reforma tributária entrando como teste, onde essa nota fiscal, mesmo não estando ainda a reforma valendo, ela terá que ter campos específicos, e mais a questão da atenção para o fundo rural. Então, assim, se eu pudesse dizer, eu diria que o produtor ele tem para 2026 grandes desafios quando a gente pensa na parte tributária, e o fundo rural é só mais um deles. Muito bem. Bom, e aí vamos lá, para o produtor que está nos assistindo então, que medidas práticas ele ou o gestor ali, ele pode tomar para se preparar? Se preparar para essas novas regras que você explicou para a gente ali no começo do Fundo Rural. Existem algumas dicas aí para ele já, então, não deixar para a última hora, ainda dá tempo de se preparar para essas mudanças? Muito importante essa pergunta. O produtor precisa, nesse momento, sentar com, seja o sindicato que cuida da sua folha de pagamento, ou seja o seu contador, ou mesmo alguém que dá assessoria para ele nessa parte, e fazer conta, analisar quanto que ele vendeu no ano de 2025 e verificar se ele destacar 1,5% em cima dessas vendas, quanto que ele pagou no total de fundo rural, e verificar o custo da sua folha de pagamento ao longo do ano e fazer 23% a 27%. A gente sempre fala para fazer 25%, porque aí você chega na alíquota média. E verificar o que sai mais barato, porque a hora de decidir é agora. Então, é a hora do produtor rural dizer: eu vou recolher pela minha folha de pagamento ou eu vou recolher pela minha venda. Porque a partir de agora a gente vai estar vivendo uma realidade muito mais informatizada pela Receita Federal, onde o produtor, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter cuidado com essas notas. E sempre que for emitir a nota, ter atenção, porque aquele imposto, se você não optou pela folha de pagamento, ele terá que ser destacado na nota para você não ter um risco de fiscalização neste momento. Muito bacana. Bom, e só para registrar aqui, existe há risco dos produtores, por exemplo, terem acesso a crédito suspenso ou impedido, caso não estejam, então, adequadamente regularizados, digamos assim? O que a gente sempre fala é que o produtor rural, quando ele tem uma certidão negativa na Receita Federal, a gente sabe que isso impacta para outros créditos que ele venha a tomar. Então, é mais uma forma da Receita analisar a questão de, ela verificou que você não faz o recolhimento na nota fiscal, nem faz o recolhimento na folha, provavelmente ela vai deixar a sua certidão negativa da Receita Federal ali não disponível como a positiva, que é a esperada pelo produtor rural para conseguir essas linhas de crédito. Então, existe o risco, a gente ainda não tem as certezas de como a Receita vai se comportar com este recolhimento, mas é importante a gente dizer que, uma vez que o produtor não faça o recolhimento nem na nota fiscal, nem na folha de pagamento, a Receita pode deixar a sua situação na Receita Federal como uma situação negativa. Viviane, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente. Importante a gente traduzir um pouquinho, né, dessas mudanças de uma maneira didática para a nossa audiência, para o pessoal entender de fato o que está por vir. E você conseguiu de fato ser muito didática na sua explicação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Quero desejar a você um ótimo 2026, viu? De muita prosperidade, muito sucesso. Saiba que o canal está aberto para esse diálogo. Vamos voltar a conversar ao longo de 2026 em novas oportunidades, com certeza.
Eu agradeço muito, eu fico à disposição. Teremos muitos assuntos para 2026 aí do produtor rural, então o que vocês precisarem a gente também está à disposição. Valeu, obrigado. Obrigada. Até a próxima.